Que a graça de Deus seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Vamos estar meditando na palavra de Deus, orando por você e acreditando que Deus tem uma bênção especial para você que para junto comigo, meditar na palavra do Senhor. Vamos pensar hoje sobre as promessas de Deus a Jacó, que chegam até a nossa vida, até a sua vida. Vamos ver o que nós encontramos aqui na palavra de Deus, que pode, quer, vai abençoar a tua vida, você que para junto comigo meditar na palavra do Senhor. Fique comigo, fique com o seu irmão em Cristo, Wilson Nascimento. Que a bênção de Deus seja sobre você e acredite, Deus tem uma bênção especial. Vamos juntos meditar na palavra do Senhor e logo em seguida eu quero estar orando por você, pedindo as bênçãos de Deus sobre você. Nós encontramos no livro de Gênesis, capítulo 28, a partir do versículo número 10, onde encontramos a história de Jacó, que após ele ter enganado o seu pai, traído seu irmão, ouvido o conselho de sua mãe, agora deu tudo errado para Jacó. Ele tem que sair de casa e ele está indo em rumo à casa de seu tio Labão. Mas no caminho, Deus se encontra com Jacó. Diz assim a palavra de Deus: partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis era posta na terra uma escada, cujo topo tocava os céus. Eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, e essa terra em que estás deitado, eu te darei a ti e a tua semente. Versículo 14 aqui do capítulo 28 de Gênesis, versículo 14: e a tua semente será como o pó da terra, estender-se-ás ao ocidente e ao oriente e ao norte e ao sul, em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E no versículo 15 aqui do capítulo 28 de Gênesis, vamos encontrar algumas promessas que Deus fez para Jacó e que eu tenho por certo que chegam à nossa vida. Diz assim: eis que estou contigo e te guardarei, por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Nós encontramos aqui neste texto, nesta palavra, em que nós lemos promessas de Deus a Jacó que chegam até a nossa vida. Se você crer nesta palavra, as bênçãos de Deus, as promessas de Deus virão sobre você, virão sobre a tua casa, virão sobre a tua família. No teu dia a dia você vai ver diferença. Então, medita comigo nesta palavra e você vai ver milagres de Deus acontecendo na sua vida. Diz a palavra de Deus que então Deus se apresentou a Jacó. Diz: eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor. Foi um sonho espiritual que Jacó estava tendo, dizendo: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque. Nós sabemos que Abraão, olhando o lado humano, era avô de Jacó, Isaque era o seu pai, e Deus está se apresentando: Deus de Abraão, o teu pai. Então Abraão era pai de Jacó. A descendência vinha da descendência de Abraão, a origem da descendência, da promessa. A primeira promessa foi feita a Abraão, logo em seguida ela foi confirmada ao
Isaac, o pai de Jacó, e agora está sendo confirmada também ao neto, ao próprio Jacó, a promessa de Deus. Isso me faz pensar que quando nós estamos na presença de Deus, as bênçãos de Deus que são sobre nossa vida, elas vão atingir, vão alcançar os nossos filhos, nossos netos, bisnetos, descendentes, os que virão depois serão abençoados pela atitude, pelo compromisso que nós ter diante de Deus. Então você pai, você mãe, você que é filho e pensa em ter uma família, né, que terá filhos, pode acreditar, se você se apegar a Deus, se unir a Deus, Deus irá abençoar a tua vida e também irá abençoar os seus descendentes. Aqui está Deus dizendo, estou confirmando a promessa que eu fiz aos pais, estou fazendo esta promessa a você, Jacó. Também me faz pensar que Deus tomou a iniciativa de procurar o homem. Deus sempre está procurando, porque os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus. O nosso pecado, a nossa natureza humana quer nos afastar de Deus. Então, quando você sentir desejo de buscar a Deus, já é algo de Deus que colocou em você. Quando você sente desejo de orar, de ler a palavra de Deus, já é a graça de Deus te alcançando, porque tudo que existe de bom no mundo, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, vem do Pai das luzes, que não há mudança nem sombra de variação. Então tudo que está de bom em nós, quando nós fazemos alguma coisa boa, já é a graça de Deus sobre nós. Quando nós lembramos de buscar a Deus, é porque Deus nos amou primeiro, Deus nos buscou primeiro. Aqui Deus está então aparecendo para o Jacó dizendo, eu sou o Senhor. Ele se apresenta como o Senhor, aquele que tem o domínio sobre todas as coisas. Se você entregar sua vida inteiramente para Deus, confiar inteiramente neste Deus, esse Deus é o Senhor. Ele não é um servo, ele não está em submissão, ele é que governa todo mundo. E ele é o Deus que governa então toda a natureza, tudo que existe está sob o seu controle e ele quer ser o seu Deus. Ele quer que você acredite nas promessas dele para a sua vida e você será abençoado, abençoada em nome de Jesus. Então acredite na palavra do Senhor. Deus então se apresentou, lembrou-se de suas promessas, das promessas que fez aos pais e ele está confirmando a Jacó. E quando nós chegamos então no versículo de número 14, diz, e a tua semente será como o pó da terra, estender-se ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti, na tua semente, serão benditas todas as famílias da terra. Quando nós olhamos então para esse versículo, nós entendemos que através de Jacó e através dos seus descendentes, Deus abençoa todas as famílias da terra. Como seria isso? Deus já estava vendo que desta nação que Deus iria formar, iria nascer Jesus Cristo. Quando nós olhamos para o Evangelho de Mateus, no capítulo 1, nós vamos encontrar então a genealogia de Jesus, os descendentes de Jesus Cristo, e nós vamos ver assim, diz, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Deus, filho de Davi, filho de Abraão. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e seus irmãos. E aí vai falando de todos os descendentes de Jesus, de todos eles. E veja aí que está o nome de Jacó. Jacó, filho de Isaac, Isaac era filho de Abraão. E depois Jacó gerou Judá e os seus irmãos, e da descendência de Judá chegou até José, até Maria, aonde nasceu Jesus Cristo. Jesus Cristo, judeu, nasceu de Israel. Então, através de Jesus, Deus confirmou a sua palavra que tinha dado para Jacó alguns anos atrás, né? Muitos anos atrás, lá no início da nação de Israel, Deus tinha prometido a Abraão, confirmado a Isaac, agora confirmando a Jacó, dizendo, em ti, na tua semente, serão benditas todas as famílias da terra.
Deus é um Deus que não falha, as suas promessas se cumprem. Eu não sei quais são as promessas de Deus que estão sobre a sua vida. Se você não lembra de nenhuma delas, comece a ler a palavra de Deus, porque tem muitas promessas e todas elas são para você. Se você já entregou a tua vida para Jesus, se você já confia em Jesus Cristo, essa promessa que eu estou lendo é para a sua vida. Então se agarra nela, e temos tantas outras promessas na palavra do Senhor. E quando nós olhamos para o versículo número 15, diz: eis que estou contigo e te guardarei por onde queres que fores. Então temos uma promessa. Primeira promessa que nós encontramos aqui é a promessa da presença de Deus. Quando nós olhamos para Isaías 41, a partir do versículo número 8, nós vamos encontrar várias promessas ali nesse texto que Deus está confirmando aos descendentes de Jacó, aos filhos de Jacó, porque a promessa de Deus, quando Deus prometeu para Jacó, eu estarei contigo, estava estendendo também para os descendentes de Jacó. E se nós for olhar agora então para Jesus, que é o descendente, né, que está na linhagem de Jacó, o próprio Jesus nos prometeu que estaria sempre conosco. Quando ele foi ao céu, ele disse: eu estarei indo aos céus, mas eu não vou deixar vocês órfãos, vocês sozinhos, porque eu vou enviar para estar com vocês o Espírito Santo, Consolador, para estar com vocês em todas as áreas, em todos os momentos. Quando se for difícil, Deus está presente. E quando parece que tudo está fácil, Deus está presente. Esse é o nosso Deus. Diz assim a palavra de Deus, 41:8 de Isaías, a promessa de Deus para Jacó, para os seus descendentes, para aqueles que estão em Cristo Jesus, para todos aqueles que são abençoados através da promessa que Deus fez a Jacó. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo. Abraão era amigo de Deus. Tu, a quem tomei desde os confins da terra e te chamei dentre os mais excelentes e te disse: tu és meu servo, a ti escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. A palavra de Deus para você hoje, você que acredita que essa promessa chega até você através de Jesus Cristo, não temas. Por quê? Porque Deus é contigo, porque eu sou contigo, é promessa de Deus. Então acredita nisso, acredita nessa palavra. Diz: Deus é contigo, Ele é o teu Deus, Ele que te esforça. Quando você está desanimado, Ele vai te dar consolo, te dar força para você continuar. Acredito que já teve momentos na vida que você pensou que não aguentava mais e passou, e você está aí, e talvez você esteja nesse momento difícil. Deus é o Deus que está contigo, Ele te esforça, Ele te ajuda. Não te assombre, não fica atemorizado, não deixe o medo tomar conta do teu coração, porque Deus está contigo, porque eu sou teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. E ele vai dizer que envergonhados e confundidos serão todos aqueles que se irritarem contra ti, todos aqueles que se levantarem contra você. Se você está em Cristo, está vivendo a palavra de Deus, então acredite, Deus luta por você. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Diz o versículo 13: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita. É como aquele pai que pega na mão do filho e agora ele diz: não temas, porque eu te ajudo. Acredite na palavra de Deus, porque Ele é o nosso Redentor e nós somos comprados pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício do Senhor. Se você quiser ler depois, leia com tempo. É Isaías 41, versículo 8 pode ler todos os demais versículos, né? Mas se você ler até o versículo de número 17, você vai ver as promessas de Deus e elas são para a sua vida. Diz: os aflitos e necessitados buscam água e não as
encontram. A sua língua se seca de sede, mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, os não desampararei. E quando nós olhamos então para o descendente de Jacó, Jesus, né? Como ele tinha natureza homem e natureza de Deus. Como natureza homem, ele era descendente de Jacó. E agora ele vem confirmar: todos que têm sede, vinde a mim e eu darei água. Deus prometeu, Jesus prometeu matar a sede. E qual é a tua sede? O que realmente falta em você? O que não te deixa completo? Jesus quer te dar paz, te dar a verdadeira alegria. Ele quer dar sentido para a sua existência. Então acredite na palavra do Senhor. E ainda no versículo 5, além da promessa da sua presença, nós encontramos a promessa da sua proteção. Diz: eis que estou contigo e te guardarei por onde queres que fores. É a promessa de Deus. Quando nós olhamos para o Salmo 121, nós também encontramos ali a palavra Jacó, nós encontramos a palavra Sião, nós encontramos promessas de Deus aos descendentes de Jacó, que chega até nós, dizendo: eu te guardarei, aonde quer que tu fores, na tua entrada, na tua saída, aonde quer que tu fores, eu te guardarei. Então acredita no Senhor, não fica atemorizada. Talvez você está vendo tantas notícias, tantas coisas difíceis, muitas pessoas acabam ficando até com medo de sair na rua, no dia a dia, nas suas casas, não se sente segura. Eu não sei onde você vive, qual é a tua situação, mas entrega a tua vida inteiramente para Deus, porque Jesus tem proteção para você, para a tua família. Talvez esteja preocupada, com ansiedade em relação aos filhos, talvez eles tenham até se afastado da presença de Deus, mas você pode interceder por eles, apresentar ao Senhor e acreditar que por causa da sua vida, das suas orações, da sua confiança em Deus, Deus os guardará. Deus também os trará para perto, porque é prazer de Deus, é desejo de Deus que você e a sua família sirvam ao Senhor, estejam na presença do Senhor. Então não perca a fé, não perca a esperança, continua orando e profetizando bênção. Bênção sobre a sua casa, bênção sobre a sua vida, bênção sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre o seu relacionamento. Entrega, confia no Senhor e o mais Ele tudo fará. Uma outra coisa que nós encontramos aqui nesse versículo são a promessa de Deus sobre a direção de Deus. Deus está dizendo: e te farei tornar a esta terra. E foi o que aconteceu. Passou-se 20 e poucos anos e um dia Jacó ele vai retornar para a terra, rico, poderoso, com muita riqueza, muitos filhos, uma família grande e abençoados por Deus, porque Deus havia prometido e Deus havia cumprido. Depois a nação de Israel, que se gerou nação, né, os filhos de Jacó se tornaram nação. Eles também se afastaram de Deus e foram para o cativeiro, mas encontramos no livro de Zacarias, capítulo 10, versículo 10, a promessa de Deus dizendo: eu os farei voltar. Teve um tempo que a nação de Israel não foi mais nação, mas no ano 1948 voltou a ser nação. E hoje muitas fazem guerra contra Israel, mas não prosperam, porque eles têm a bênção de Deus, eles têm a promessa de Deus. Isso também nos ensina que todos nós que estamos aí acreditando em Jesus Cristo, descendente de Jacó, lá da linhagem humana, nós então confiando em Jesus Cristo e acreditando nessas promessas, nós iremos prosperar. Deus vai nos guardar onde quer que nós esteja, em qualquer lugar que você for, Deus estará contigo, te guardando, te dando direção, te dando orientação. Precisa de uma direção? Deus tem direção. Uma outra coisa nós encontramos aqui, a fidelidade de Deus. Deus está dizendo: não te deixarei até que haja feito o que te tenho dito. Nenhuma das palavras de Deus vai cair por terra. Todas as promessas de Deus para a tua vida, acredite, irão se cumprir. Então acredite na palavra de Deus, não importa o que esteja acontecendo, não importa a luta que você esteja passando, não importa o que estão dizendo que você não vai vencer, acredite, confie no Senhor, porque o mais Ele
fará. É o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, que não nos abandona. Temos aqui a promessa da sua presença, a promessa da sua proteção, a promessa da sua direção e a promessa da sua fidelidade. Então Deus nos abençoa e faz de nós uma bênção. Foi por isso que ele disse: na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Acredite nesta palavra, na palavra de Deus. E eu quero orar por você. Se você precisa da presença de Deus, Deus te ama, Deus se importa. Eu estou aqui com esse desejo de transmitir essa palavra, porque Deus sabe que você precisa para o seu coração. Você precisa de direção, de orientação, de proteção, de paz. Deus tem paz, não somente para você, mas para tua família também. E a promessa de Deus se cumpriu, se cumpriu. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, porque através de Israel chegou aí Jesus, né? Como Deus, Deus, homem, homem, Deus, chegou até nós e hoje ele vive entre nós. Então acredite nesta palavra, acredite em Jesus Cristo. Eu tenho com certeza, com toda certeza, que a bênção de Deus é sobre você. Vamos orar, vamos confiar no Senhor. Eu quero apresentar a sua vida. Está com problema financeiro, está com problema de saúde, paz, entrega a tua vida para Jesus. Esquece dos problemas, entrega a tua vida para Jesus e ele vem, te completa, te realiza, te abençoa, aumenta a tua fé. Pense na palavra de Deus, acredite nela, porque Deus tem coisas grandes para os seus filhos, para aqueles que confiam no Senhor. Oramos juntos? Querido Deus, querido Pai, estou orando junto com o teu filho, com a tua filha. Deus, porque nós acreditamos na tua palavra, nas tuas promessas. O Senhor nos prometeu nos guardar, nos proteger, nos dar direção, nos dar orientação. O Senhor prometeu estar conosco todos os dias, não nos abandonar. Talvez o teu filho, a tua filha nesse momento se sinta só, se sinta, ó Deus, em dificuldade, em luta, precisando de uma bênção, Senhor. Mas eu sei, ó Deus, que o que nós precisamos é da sua presença, porque se a tua presença estiver, o Senhor trará luz, trará paz, trará saúde, nos abençoará. E aquilo que o Senhor permitir nós passar, teremos, ó Deus, o Senhor nos fortalecendo, dizendo: não temas, porque eu te ajudo, eu te esforço, eu te consolo. Sim, Pai, sei que teremos momentos talvez de derramar lágrimas, mas teremos a promessa e a certeza que o Espírito Santo irá nos consolar, nos ajudar. Teu filho, tua filha, ó Pai, que talvez esteja com o coração machucado, ferido, talvez não tenha compreendido, entendido o porquê das lutas, das dificuldades. Eu peço, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor venha consolar, venha fortalecer, venha ajudar. Pessoas, ó Deus, que estão em grande angústia, em grande aflição, Tu és a paz. Dada a Tua paz, da Tua força, da Tua alegria sobre a vida do Teu filho, ó Pai. É a minha oração no nome de Jesus. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus, com muita paz, com muita alegria, e continue confiando no Senhor. E muito obrigado por estar comigo nesse momento, nesse canal. Deus te abençoe. Se você quiser compartilhar com mais pessoas, para que mais pessoas sejam abençoadas, você estará fazendo um trabalho missionário. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Um abraço do seu irmão em Cristo, Wilson Nascimento.